Helena Martins, minha diva maravilhosa. Tô de novo aqui para conversar com essa mulher incrível sobre um assunto mais incrível ainda, que todos nós passamos, todos nós temos traumas na nossa vida. E Helena é psicoterapeuta, além de líder espiritual de um grupo místico. E como é que essas coisas conversam, né? Como a fé pode ajudar a curar traumas? Porque muita gente acredita que os traumas só podem ser curados de forma científica, digamos assim, né? Pela psicoterapia, e eu tenho certeza que você também acredita, pois é uma psicoterapeuta. Acredito perfeitamente nisso, totalmente nisso. E aí, quando você diz curado cientificamente, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de uma coisa científica, porque nós estamos falando da força do pensamento. As pessoas dizem, a pessoa se curou pela força do pensamento dela, não pela fé. O que é a força do pensamento, se não fé? Quando você acredita em alguma coisa, quando você acredita em algo, você está tendo fé. Isso é fé. As pessoas costumam colocar a fé no lugar daquela pessoa que idolatra uma imagem ou um ser na nuvem lá com um livrão olhando pra gente, né? Então, que é o Deus, né? O Deus de cada um. Mas quando nós falamos de fé, não importa em que ela existe em todos nós humanos, até o ateu. Eu ia te perguntar, como você trata um trauma de um ateu? Dá pra usar fé também ou não? Dá, usando o olhar científico para a fé, que é a força do pensamento. O que faz com que as coisas aconteçam, que se transformem, que melhorem ou piorem até? É o nosso pensamento. Não existe um sentimento nosso sem um pensamento antes. Então, quando eu penso, eu aciono o meu emocional e o sentimento surge ali. Se é um pensamento bom, será um sentimento bom. Se é um pensamento ruim, será um sentimento ruim. E de acordo com a força que eu pensei e que eu senti, eu faço as coisas acontecerem primeiramente dentro de mim. As minhas células respondem a um comando mental meu, a um comando de fé. Eu acredito que eu sou capaz, eu estou tendo fé. Eu acredito que vai se realizar, estou tendo fé. Eu acredito numa divindade, eu estou tendo fé. E quando o ser humano utiliza a fé no sentido de olhar para essa organização que existe nessa nossa dimensão, nesse nosso mundo, e acredita, ele olha para tudo isso e acredita que existe uma força maior, organizadora, que cuida, que nos ajuda, nos inspira, ela está tendo fé em Deus. Seja independente a forma que ela acredite que é Deus. Aquela pessoa superior, às vezes até arrogante, que diz, Deus não existe, eu acredito em mim. Ele está acreditando numa forma de Deus que existe nele. Então, quando a gente fala de fé, é uma coisa que é inerente ao ser humano. Não adianta dizer que não tem fé. Até o pessimista tem fé no pessimismo dele. Tem que ter fé para continuar sendo pessimista. Ele continuar fazendo aquela coisa negativa, ele tem que acreditar muito nesse negativo. E o acreditar fortemente é ter fé. É ter fé, gente. O que é fé? Então, uma pessoa que sofre um trauma, que essa era o nosso assunto, uma pessoa que sofre um trauma, uma violência, se ela não tiver fé em alguma coisa, ela sucumbe. Ela vai sucumbir ao trauma. Então ela precisa de fé. Ela precisa acreditar na força dela. Ela tem que acreditar que existe alguém que cuide dela, que seja um terapeuta, que seja mãe, pai, o padre, o bispo, o pastor,
ela precisa acreditar que tem uma força que pode dar um colo para ela. E esse acreditar é ter fé. Então a fé ajuda no momento que a pessoa se entrega em fé para aquilo que está acontecendo. Ou uma ajuda profissional, ou uma ajuda no sentido religioso. Eu não gosto muito de falar de religião, que parece que eu estou levando as pessoas para aquele Deus da nuvem. Entendi. Sim. E não é. Mas uma fé, um caminho de fé, um lugar de fé, isso ajuda muito a pessoa. Porque quando a pessoa sofre uma violência, o nome já diz, né? Uma violência, ela cai no vazio. Ela vai para uma desolação, um desamparo, que a fé vai ajudar. E se for fé em alguém com mais força que ela, uma divindade, a força da natureza, da pedra, de Buda, de Krishna, de Cristo, não importa, mas que ela tem um lugar para depositar essa confiança, que eu chamo de fé, vai ser mais fácil para ela. Não que será simples, mas será mais fácil. A pessoa que sofre um trauma, ela tem que ser olhada com muita delicadeza. E nós precisamos entender que ela vai precisar de fé em alguém, em alguma coisa, em algum ser e principalmente nela mesma. Tem uma coisa que você fala e que eu acho que me ajudou contando para vocês. A maioria já sabe que eu coordeno um grupo de mulheres que sofreram violência sexual. Não só de mulheres, temos homens no grupo também, em menor quantidade, mas porque eles têm uma dificuldade maior de... Não que eles não sejam também abusados, principalmente na infância, mas uma dificuldade maior de conversar sobre isso. Muitos me mandam mensagem no particular, mas tem vergonha de participar do grupo, né? E uma coisa que a Heleninha sempre fala, como eu frequento o grupo há muito tempo que ela coordena, é que se você tiver com pouca fé, você pode emprestar a minha. Você sempre fala isso. Que é um jeito da gente pegar fé com alguém que está mais forte do que nós. E eu me sinto muito orgulhosa, porque hoje, em alguns momentos, eu também faço isso. Eu falo, Jay, tá com pouca fé, pega a minha. Eu falo isso também, já consigo até emprestar. Antes eu tinha pouquinho e eu tinha que emprestar de vez em quando. Agora eu já tenho bastante, eu posso emprestar de vez em quando. Então, isso também pode ser uma fé em alguém, literalmente, né? Porque todo mundo precisa de alguém, às vezes, né? Aquele amigo que você fala assim, olha, eu tô num... que vai te pegar, te tirar lá da lama, te levar pra sair, te ajudar a tomar banho, te ajudar a fazer o que você precisa, né? Exatamente. E isso acontece de uma forma real, científica. Porque se eu tenho uma intenção de te ajudar verdadeira, eu vibro nesse sentido, eu penso nisso, e você acredita nessa minha intenção, você está acreditando, tendo fé na minha fé. Então nós trocamos, você utiliza a minha fé, que é verdadeira, que é um desejo verdadeiro de te ajudar. E isto a gente faz a todo instante, sem entender essa técnica toda, mas a gente faz isso o tempo todo. A gente ajuda o outro com fé, e o outro recebe ajuda com fé. Então quando nós falamos de fé, é uma coisa que faz parte da nossa vida, desde o acordar ao adormecer e acordar de novo. A fé faz parte da nossa vida, não adianta querer brigar com ela. Tem uma coisa que eu faço com as minhas amigas e elas já fazem comigo, elas vão ter uma coisa muito importante, por exemplo, uma entrevista de emprego. Aí elas mandam pra mim, olha, reza por mim que eu vou fazer a entrevista. Ela não tá querendo dizer rezar num sentido literal, né? Vai lá, ajoelha, cobre a cabeça e reza. Não é... Vibra por mim, porque vai acontecer uma coisa importante. E eu também faço isso. Nossa, com a minha mãe sempre fala, mãe, tal dia vai acontecer uma coisa super importante. Aí minha mãe fala, pode deixar. E a minha mãe reza mesmo, né? Orações católicas, que ela é católica, apesar da gente não ser de frequentar a igreja, ela vai lá e reza literalmente. Uma coisa, então, que a gente pode concluir dessa conversa, até em função de uma grande discussão que teve nesse grupo um dia, qual foi a discussão? Teve uma moça que disse, gente, por favor, não recomendem religião para pessoas que estão traumatizadas, especialmente por violência sexual. Ela falou isso no grupo e causou um grande rebuliço, porque muitas pessoas foram ajudadas pela religião, pela fé em lugares religiosos. E qual que era a questão? Ela é terapeuta e ela teve um paciente que era gay, um adolescente de 12 anos, e ele foi levado para uma religião para tirar o demônio do corpo.
E ele ficou tão atormentado depois dessa experiência que ele se suicidou. Então ela falou, gente, pelo amor de Deus, não levem a pessoa para um local religioso, porque isso pode traumatizá-la ainda mais. Eu acredito que foi uma experiência muito particular que ela viveu, mas isso causou uma conversa sobre qual é o melhor caminho para ajudar alguém que sofreu um trauma, especialmente o estupro. O que eu indico para uma amiga? Eu posso indicar para ela ir para um local religioso? Eu posso indicar para ela ir para uma terapia? O que é o melhor? Se eu sofri uma violência, o que eu posso buscar? Em primeiro lugar, tem que olhar o perfil da pessoa, o padrão vibracional daquela pessoa. Se é uma pessoa que se influencia com facilidade, já sofreu um trauma e se influencia com facilidade, não dá para você indicar para uma religião quadradinha. Você precisa saber com quem você está lidando e para onde você está encaminhando. Eu acho que sempre assim. E quando não está certo disso, não tem segurança sobre isso, simplesmente reza pela pessoa. Agora, se você está tratando, você é um psicólogo, um psicoterapeuta, e você conhece o perfil da pessoa, você tem que conhecer o perfil do lugar para onde você está encaminhando. Porque quando a gente fala de religião, tem de tudo quanto é jeito. Tem de todo modelo, de todo formato, com tudo que é tipo de vibração. Fala de grupos filosóficos, também tem um monte. Você precisa saber para onde você está recomendando. Por exemplo, você não recomenda um médico que você não confia, um dentista que você não confia. Imagine para alguém que sofreu um trauma, você precisa saber o que você está recomendando para ele. O que ele está preparado para receber, que é o mais importante, não é o que eu quero oferecer para a pessoa, é o que ela está preparada para receber. E se ela não está preparada para ouvir que tem um demônio nela, que vão tirar um demônio de dentro, primeiro que isso é uma coisa radical, sim, ao extremo. E uma pessoa que está vivendo o resultado de um trauma, ela precisa ser tratada com delicadeza. Aí quando se fala de demônios, coisas assim, o próprio discurso, o próprio assunto é violento. Delicadeza, então, é uma palavra boa. E eu acredito que, caso você não saiba o que fazer, né? Você sabe que alguém sofreu isso perto de você e você não sabe o que fazer. Muitas pessoas me escrevem, nossa, minha namorada me contou que sofreu um abuso de um tio ou de alguém da família e eu não sei o que fazer, não sei como ajudar. Perguntar como a pessoa quer ser ajudada, para ver o que ela quer e oferecer o seu carinho, o seu amor verdadeiro. Que é o que eu disse meio num tom, mas foi o que eu disse, a reza. Reza, oferece o seu carinho real. Acabou agora há pouco de dizer, faça uma troca, eu vou vibrar por você e é o que você tem para oferecer. Porque quando você encaminha para algum lugar, é porque você acha que o que você tem para oferecer não é mais o suficiente. Sim, sim. Então você tem que encaminhar para algum lugar que você de fato conheça e confie, que vai ser bom para a pessoa. E acredito que, claro, você precisa observar como você tá, porque às vezes essa informação ela é tão chocante, né? Se alguém te conta que sofreu uma violência sexual ou qualquer tipo de violência, isso é tão chocante que você se desarvora, vamos dizer, né? Você não consegue estar bem para ajudar a pessoa. Mas você, se você estiver bem, você pode ajudar. Tem uma coisa, a gente acha que só pessoas especializadas vão conseguir ajudar, que eu preciso encaminhar essa pessoa para algum lugar, mas você pode ajudar. Lá no grupo a gente fala isso, nós não temos especialistas, são sobreviventes, são pessoas que passaram por isso. Então nós temos muita força como ser humano e acho que a gente esquece. Às vezes a gente acha, nossa, eu tenho que encaminhar essa pessoa para algum lugar. Aí meu filho tá com problema, tenho que encaminhar para algum lugar. Não sei quem tá com problema, tenho que encaminhar para algum lugar. Sim, muitas vezes isso é muito bom, é importante. Mas a gente também tem uma capacidade de acolher por ser humano, né? Amor. 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 Se você tem amor, um amor incondicional, você pode tudo para todos. Por quê? Tem um amor incondicional que este não tem contraindicação. Você não sabe o que fazer, ofereça amor, ofereça teu colo. Agora, se você achou que é muito pesado para você, tem que só olhar para onde você está encaminhando a pessoa. E uma outra coisa também que eu pensei agora ouvindo você falar, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu tô tão mal, né?
Ou eu também passei por isso, como é que eu vou ajudar alguém? Não é porque a gente tá mal que a gente tá mal o tempo inteiro, né? Uma das pessoas que mais ajudam, né? Tem uma moça de 14 anos que sofreu uma violência terrível lá no grupo e ela é uma das que mais ajuda outras. Então, ao mesmo tempo que ela precisa de ajuda em muitos momentos, ela também ajuda tanta gente em outros momentos, porque ela consegue fazer essa troca, é quase uma retribuição por tudo que ela ganhou e isso fortalece ela. Então, não é porque a gente não tá bem 100%, eu acho que às vezes a gente espera que a gente esteja ótimo. Ai não, eu tenho que ser super incrível e maravilhosa para poder ajudar os outros. Eu tenho que estar bem, tenho que estar financeiramente resolvida, com a minha vida emocional em ordem. E esse lugar não chega, né? Aí eu vou conseguir fazer algo. E realmente a pessoa que vive a experiência da violência, do trauma, essa é a que tem mais para ajudar. Porque, principalmente no caso, se ela conseguiu fazer a volta. Esquecer, não esquece, mas supera. Então, aquele que conseguiu, esse é o que mais tem ferramenta para ajudar. E a gente não pode acreditar que a gente não é capaz. Você não pode assim envaidecer e achar que você vai salvar o outro, vai resolver a vida do outro. Isso a gente também não pode fazer. Mas nós precisamos acreditar que somos capazes de oferecer o nosso melhor. E quando você oferece o seu melhor, não tem dúvida que você está fazendo certo. Que o melhor é o amor, lógico. Né? E pra gente encerrar este nosso papo de hoje, você poderia dar um recado? Porque muitas vezes tem muitas pessoas, eu me emociono de falar, gente, que entram em contato comigo e estão muito desesperadas. Porque acabaram de passar por esse trauma, ou porque acabaram de receber a notícia de alguém muito próximo. E podem sempre me escrever, gente. Se mandar 200 e-mails, eu vou receber os 200 mensagens. Pode mandar. Mas você tem algum recado para deixar para essa pessoa que está se sentindo nesse momento perdida, porque isso aconteceu, ela olha e ela não sabe o que fazer, porque muitas vezes é difícil levantar da cama, é difícil raciocinar. Sabe quando você está perdida? Você tem algum recado que você pode dar para esse momento, ou naquele momento que acontece isso? Nem sempre a gente tá nesse momento, a gente cai às vezes nele. Mesmo eu, às vezes acontece uma coisa, um gatilho, um negócio, eu vou para esse lugar. Você tem um recado para nos dar? Alguma coisa da qual a gente pode se lembrar nessa hora? Muito importante é lembrar que o bem mais precioso ainda está com você. É a vida. O que você vai fazer com ela dali para frente vai depender de uma série de coisas. Mas a vida, que é o seu bem mais precioso, ainda te pertence. É sua. Muito obrigada. De novo, sempre. Tô junto.